No vídeo de hoje você vai saber quantas altcoins vão performar melhor do que o Bitcoin, quando que vai começar de fato a alt season, a temporada das altcoins, quando as altcoins vão fazer 100, 200, 300, 400, 500, 1000% em 1, 2, 3 meses. Beleza? Fica até o final do vídeo para você ter todos os insights e entender todo o movimento das criptomoedas. Tamo junto? E se você quiser saber de fato quando vai começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, beleza? A gente está trazendo uma grande maratona de vídeo para vocês aí. Todo dia tem vídeo no canal, de segunda a sexta tem live no canal pela manhã. Então, se você quiser fazer parte de tudo isso, já se inscreve aqui, ativa as notificações para a gente continuar nessa caminhada juntos. Beleza? Vamos falar um pouquinho aqui sobre as altcoins. Vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês entenderem quando que a gente, de fato, vai começar essa temporada das altcoins. Vamos lá. Primeiro de tudo, o primeiro gráfico que eu queria que vocês olhassem, vocês tivessem aí, para quem quiser anotar, vai ser o gráfico do Bitcoin da dominância, BTC.D, esse gráfico aqui. Beleza? A gente vai olhar sempre pelo TradingView. Ele vai ser o nosso termômetro, o nosso norte para entender todo o resto do mercado. O que significa isso? Significa a dominância que o Bitcoin tem em relação a todo o mercado cripto. Hoje, por exemplo, a dominância do Bitcoin está em 58,78%. Significa que mais da metade do valor de mercado de criptomoedas vai ser Bitcoin. Beleza? Sabendo disso, a gente consegue interpretar esse gráfico como se fosse qualquer outro gráfico. Se você não é do mundo das criptomoedas, se veio aqui aprender, provavelmente o vídeo também é para você, porque isso aqui nada mais é do que um gráfico, do que o comportamento humano. São pessoas comprando e vendendo. Da mesma forma que você avalia a Petrobras, que você avalia o Ibovespa, que você avalia o dólar, que você avalia o DXY, o euro contra o dólar, que você opera Magazine Luiza, qualquer outro ativo que você opera, Banco do Brasil, Itaú, Vale, a gente vai estudar e avaliar o gráfico da mesma forma, beleza? Então, o primeiro ponto, o gráfico de dominância do Bitcoin está em quase 60%, significa que mais da metade do mercado, 60% do mercado cripto equivale ao valor do Bitcoin, em referência ao Bitcoin. Então, vamos lá. O que a gente consegue entender aqui? Quando a gente coloca aqui o nosso gráfico, a gente entende que esse movimento aqui é a nossa pernada principal. E esse gráfico, teoricamente, é um gráfico dentro de uma tendência de baixa. Por que ele é um gráfico dentro de uma tendência de baixa? Porque, teoricamente, historicamente, as altcoins performam melhor do que o Bitcoin. A ideia é o seguinte, quando o mercado cai, o Bitcoin cai 1% e as altcoins caem mais, 3, 4, 5, 10%. Quando o mercado sobe, teoricamente, o Bitcoin sobe 1, as altcoins vão subir 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais. Essa, teoricamente, seria a ideia de mercado saudável dentro do mercado de criptomoedas. Porque quanto menor o risco, maior a valorização. Quanto menor o risco, menor a valorização. Dentro do mercado cripto, o ativo mais conservador, de fato, vai ser o Bitcoin, até por questões fundamentalistas, né? Então, como o Bitcoin, teoricamente, vai ser o ativo mais seguro dentro do mercado cripto, teoricamente, historicamente, ele tende a se valorizar menos do que os projetos, né, mais arriscados, que vão subir aí 1.000, 2.000, 3.000% num espaço muito curto. Então, sabendo disso, a gente consegue entender que a gente tem, né, o início do gráfico ali próximo dessa região, onde praticamente 100% do mercado era Bitcoin, e a gente começa a ter o quê? Fundos perdidos. Toda vez que a gente tem fundos perdidos, a nossa tendência provavelmente é uma tendência de baixa. A gente vai fazendo, né, topos e fundos descendentes, exatamente tudo que a gente já aprendeu aqui no canal. E a gente vai operar da mesma forma. Aqui eu já consigo interpretar dentro desse cenário que aqui seria a minha antiga base de um drop, base, drop, e que essa região aqui seria uma região de oferta do preço, onde provavelmente o gráfico da dominância ia sentir. Tudo isso aqui que ele fez foi um movimento de mitigação para dar continuidade ao movimento de baixa. Beleza? Então a gente vai estudar e avaliar da mesma forma, com todos os conceitos que a gente já teve aqui no canal. Inclusive, ontem, né, saiu o vídeo da Ari falando sobre order block. A gente deu uma pincelada melhor ainda, refinando as ideias de order block. E o order block nada mais vai ser do que esse candlezinho aqui. Ó. Deixa eu dar um zoom para vocês entenderem de fato aqui qual que seria. Esse candlezinho aqui, a gente tem um movimento de
drop, base, drop. E esse último candle aqui, ó, esse candle aqui, vamos voltar aqui, esse candle aqui, ele vai ser o nosso order block, ele vai ser o último candle que faz, né, toda a pernada, todo o movimento de impulso muito forte, gerando todo esse desequilíbrio no preço, todo esse imbalance no preço. Se você quiser saber mais sobre order block, tem vídeo no canal. A gente tem um vídeo bem antigo de order block, dá uma olhada lá. E acho que a Ari fez um vídeo ontem explicando mais detalhadamente sobre o order block. Beleza? Continuando aqui a ideia do nosso gráfico, a gente já entendeu que a ideia principal do gráfico é de movimento de baixa. Aqui a gente estaria entendendo esse movimento, né, sendo o nosso order block referência, a nossa pernada do nosso drop, nossa região de oferta dentro desse movimento aqui. Traçando essa região aqui, nós vamos entender que aqui foi a nossa referência, aqui provavelmente a nossa manipulação e aqui uma defesa do médio do play. Todos esses conceitos a gente também aborda, né, com mais detalhes, mais a fundo dentro da nossa mentoria. Nossa mentoria esse ano está acabando. Último mês dela agora, e a gente vai voltar com a mentoria ali no final de janeiro, começo de fevereiro. Inclusive, se você quer fazer parte, se você gosta do nosso conteúdo, se você está gostando do conteúdo que a gente está trazendo, tem uma lista de espera aqui embaixo, tanto fixado nos comentários quanto na descrição do vídeo, para você fazer parte dessa lista de espera e receber todas essas informações da nossa próxima turma da mentoria. Eu posso te garantir que nós somos uma das melhores, se não for a melhor turma do mercado financeiro. Isso aí eu posso te garantir. Beleza? Então, acho que vale a pena você ficar de olho aí e ficar atento aos próximos passos dentro da nossa mentoria. Continuando aqui em relação ao gráfico da dominância, a gente já entendeu que o movimento, né, a nossa pernada principal vai ser esse movimento, e que todo esse movimento que a gente teve aqui é um movimento apenas de mitigação do preço para dar continuidade ao movimento de baixa. Ponto de atenção, a gente fez aqui um fundo mais alto do que o outro fundo. Então a expectativa é que a gente faça o rompimento desse topo. Mas enquanto a gente não fizer o rompimento desse topo, desse último movimento, a gente pode interpretar que essa região aqui vai ser... Opa, deixa eu colocar vermelho. Essa região aqui, essa pernada aqui, vai ser uma pernada referência. E eu posso entender, né, traçar minha região de prêmio e desconto e entender que toda essa região vai ser uma região cara do preço, onde provavelmente o gráfico da dominância vai sentir, enquanto aqui embaixo vai ser a nossa região de desconto. Então, a região superior vai ser região de prêmio, região cara do preço, que nós vamos procurar por vendas, região de desconto, região barata do preço, onde a gente vai procurar, teoricamente, por compras. Quando a gente traça a nossa pernada bonitinho aqui, inclusive eu já vou até passar um macete para vocês, tá? Macete que a gente só passa na mentoria. Toda pernada principal, pernada referência, ela é forte, ela é íngreme, ela é de impulsão. Todo movimento de mitigação, ele é assim, ó, enroscado. Porque o preço o play está transportando o preço. Então, provavelmente, o objetivo dele, né, é fazer, né, quando chegar nos próximos pós, nos pontos de referência, a continuidade de todo esse movimento. Então, por isso a gente tem essa nossa pernada, sendo a nossa pernada de impulsão, a nossa pernada referência. Beleza? Então, esse seria o nosso ponto. Hoje, onde a gente se encontra? Vamos colocar aqui, deixa eu dar um zoom no gráfico para vocês. A gente consegue entender, mais uma vez, o movimento de drop, base, drop. E se eu traçar esse order blockzinho aqui, que é o último point, né, o último candle, que me gera toda essa região de oferta, a gente consegue entender que provavelmente o gráfico da dominância, o Bitcoin, pode estar num ponto onde ele vai sentir. Se o gráfico da dominância vai sentir, significa que provavelmente o Bitcoin vai perder valor em relação ao mercado. O que significa que o Bitcoin vai subir e as altcoins vão subir mais, ou o Bitcoin vai cair e as altcoins vão cair menos. Então, recapitulando, teoricamente, a gente tem que entender que o gráfico da dominância, no ponto que ele está agora, pode estar querendo perder valor em relação às criptomoedas. Significa que se o Bitcoin cai, as altcoins vão cair menos, o que é pouco provável. Se o Bitcoin sobe, as altcoins sobem mais, o que teoricamente é o mais provável. Então a gente pode estar próximo, de fato, de uma temporada das altcoins. Bom a gente ficar atento a todo o cenário. Se a gente tiver um movimento de queda no mercado, provavelmente o Bitcoin vai cair e as altcoins vão cair mais. Beleza? É isso que a gente precisa entender, a relação, né, de ganhar valor e perder valor em relação aos ativos. Então, traçando aqui as nossas regiões, o último ponto, né, provavelmente
vai ser a nossa região lá em cima, quando o Bitcoin estiver ali próximo de 70%. Provavelmente o último ponto ali, quando o Bitcoin chegar, né, se ele chegar a 70% da dominância, vai ser um ponto interessante também para a gente conseguir pensar em trocar, né, os nossos Bitcoins por altcoins. Esse é o primeiro ponto que ele está agora. Também, de fato, como já é uma região acima da região de 50%, também uma região de interesse vendedor, onde de fato a gente pode estar vendo as altcoins ganharem valor em relação ao Bitcoin. Beleza? Então esse seria o primeiro gráfico, o gráfico aqui do TradingView. Segundo ponto, o gráfico do TradingView do Bitcoin da dominância. A gente só consegue encontrar ele no TradingView, beleza? Segundo ponto que eu queria trazer para vocês era o gráfico de Ethereum contra o Bitcoin. Por que o Ethereum? Porque o Ethereum, teoricamente, ele é o gráfico mais... ele é a segunda maior criptomoeda. Então a gente consegue entender se a segunda criptomoeda está ganhando valor ou perdendo valor em relação ao Bitcoin. Talvez pode ser um ponto de interesse comprador. Entendendo isso, entendendo tudo que a gente já aprendeu até aqui, a gente consegue entender dentro desse contexto que nós estamos fazendo, né, topos e fundos ascendentes. A gente fez o rompimento dessa região de topo, fez o movimento da região desse topo, fez o rompimento dessa região de topo. Então a gente tem essa última pernada sendo a nossa pernada válida. A partir do momento que eu entendo que essa aqui é a minha última pernada válida dentro do movimento, eu posso traçar toda essa minha região. E aqui eu vou ter a minha região de indução do preço, onde provavelmente o player ia acelerar o movimento até tocar no próximo pole. Dentro da mentoria, até tinha um retângulo marcado aqui, que a gente até falou na mentoria, na aula de quarta-feira, relacionado a isso, que provavelmente dentro desse ponto, o Ethereum ia ganhar valor em relação ao Bitcoin. O que significa o Ethereum ganhar valor em relação ao Bitcoin? Significa que provavelmente o Bitcoin ia subir e o Ethereum ia subir mais. Ou se o Bitcoin fosse cair, o Ethereum ia cair menos. Beleza? Isso que a gente precisa ter, entendendo a ideia de valor. Então, quando tocou aqui, de fato, foi um ponto de interesse, né? A gente consegue interpretar aqui tanto esse Fair Value Gap dentro dessa região. Deixa eu mudar a cor aqui. A gente consegue interpretar tanto esse Fair Value Gap, que foi deixado pelo preço, quanto o próximo point, né? Que seria mais ou menos esse order blockzinho aqui. Então essa região de fato já é uma região de interesse, né, do Ethereum em relação ao Bitcoin, onde provavelmente o Ethereum pode ganhar valor em relação ao Bitcoin. Beleza? Então esse seria mais um indício que a gente pode estar começando uma temporada das altcoins. A gente pode estar começando a ver as altcoins ganharem valor em relação ao Bitcoin. Mas o ponto principal não é entender se vai ter alt-season, se não vai ter. É você entender se o Ethereum está ganhando valor em relação ao Bitcoin, se o Bitcoin está ganhando valor em relação ao Ethereum, se o Bitcoin está ou não ganhando valor em relação às outras criptomoedas. Para aí sim você definir se você vai ficar em Bitcoin ou se você vai migrar parte dos seus Bitcoins para Ethereum, Solana e outras criptomoedas. Beleza? Se você quiser saber, você pode colocar qualquer gráfico. Exemplo, só o Ethereum, vamos ver aqui. Aqui você vai ter o gráfico de Solana contra Ethereum. Então você vai conseguir entender qual que teoricamente está mais forte. De cara a gente consegue entender que Solana está ganhando valor em relação a Ethereum. Então teoricamente, né, a gente consegue entender e interpretar o gráfico, e qualquer recuo que esse gráfico faça, eu vou querer trocar as minhas Ethereums por Solana. Qualquer queda, né? Nesse momento aqui, provavelmente Solana está cara em relação ao Ethereum. A gente está numa região de topo, né? Então provavelmente a ideia aqui é que o gráfico de Solana contra Ethereum deu uma corrigida. Uma corrigida significa Solana desvalorizar em relação ao Ethereum, Solana perder valor em relação ao Ethereum. Mais uma vez, não significa que tem que trocar Solana por Ethereum. Significa que Solana, se subir, provavelmente nesse curto prazo, vai subir menos do que Ethereum, e se cair, vai cair mais do que Ethereum. Essa é a relação que a gente precisa entender. Então, a gente vai entender que aqui está caro, e eu vou esperar qualquer recuo que ele faça dentro desse gráfico, né, para eu conseguir entender, próximo dessa região aqui, mais ou menos, eu vou entender que eu prefiro trocar, né, as minhas Ethereums por Solana, mas aqui, no caso, né, o gráfico de Solana contra Ethereum está caro, está num ponto caro, onde ele provavelmente vai se desvalorizar mais 1, 2, 3, 4 semanas. Beleza? E entendendo todo o conceito do gráfico de análise técnica, como a gente olha, de acordo com o Smart Money. Perfeito? Então seria mais ou menos isso. O último ponto, e não menos importante, que eu queria trazer para vocês, seria o gráfico total. Significa o quê? O gráfico total, ele vai ser o gráfico
de todas as criptomoedas, o valor de mercado de todas as criptomoedas. Hoje, o gráfico total, o market cap das criptomoedas vai estar em torno ali de 3,3 trilhões de dólares. Então, significa que o valor de mercado está muito acima, está na sua máxima histórica. Aqui seria a nossa região de último topo. Então, significa que todas as criptomoedas, o valor de mercado está maior do que esteve em todo o período, em toda a época. Beleza. Clinton, o que tem a ver esse total? O total são todas. O total 2 vai ser, né, no caso aqui, a ideia de todas as criptomoedas, só que excluindo o Bitcoin. A gente não vai ter o valor de mercado do Bitcoin. E isso cai, né, traz o mercado para 1,3 trilhões, o que significa que o valor de mercado sem o Bitcoin cai aí quase 2 trilhões, né? Então a gente precisa entender, sabendo disso, sem o Bitcoin, como que seria a análise desse gráfico? A gente consegue entender, tá? Mais ou menos. Essa aqui sendo a nossa pernada principal, faz o rompimento do topo. Tudo isso aqui pode ser uma região de último fundo, né? Onde o preço manipulou, faz a referência, faz a manipulação, faz uma defesa do médio do play, para ele ir testar as últimas regiões. Isso aqui agora, que foi deixado, o nome disso aqui é o Equal Highs, que são máximas iguais. Já tem um vídeo no canal, mas a gente pode trazer um novo formato desse vídeo também para vocês aí nas próximas semanas, relacionado a Equal Highs. O que significa? Vão ser máximas iguais. Vai ser, né, são máximas iguais, onde provavelmente tem liquidez. Quando o preço for lá, a expectativa é que ele acelere, porque o stop das pessoas serão acionados. Então, esse gráfico, excluindo o Bitcoin, mostra que sem o Bitcoin, pelo menos durante essa semana, a gente está ganhando valor. A expectativa é que o gráfico total, né, venha pelo menos testar essa primeira região do preço, onde ele está exatamente agora, e por último, próximo dessa região do preço. Então, tem espaço aí para ele subir pelo menos até mais ou menos 1,7, 1,6 trilhões relacionado ao gráfico total, excluindo o Bitcoin. Um outro gráfico para vocês ficarem atentos também vai ser o total 3. O que significa o total 3? Ele vai excluir o Bitcoin e vai excluir o Ethereum. Então, é o gráfico de todas as criptomoedas, excluindo o Ethereum e o Bitcoin. Hoje, o valor de mercado, né, vai estar em torno ali de 951 bilhões. Tirando tudo isso, né? Tirando o Bitcoin e o Ethereum, o gráfico vai estar, o valor de mercado vai estar em torno de 951 trilhões. Significa o quê? Sem o Ethereum e o Bitcoin, o gráfico ele é bem parecido, o total 2 com o total 3. Mas a gente tem a mesma ideia de equal highs e a mesma ideia de tocar os próximos pós lá nas regiões superiores. Então a expectativa é que as altcoins ainda consigam tenham espaço, né, por mais pelo menos 1, 2 semanas de alta em relação ao Bitcoin. Então, de fato, vale a pena você ficar atento aí para o movimento das altcoins, entender se de fato agora é o momento para a gente começar a trocar, né, os nossos Bitcoins por altcoins. Beleza? Então é isso, galera. Se você chegou até o final do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu like. A gente tem um canal no Telegram. Se você quiser fazer parte, todo o canal do Telegram é aberto lá praticamente 24 horas. Não, é 24 horas, hoje mesmo. Hoje eu tô gravando aqui sábado. Pediram um estudo lá, a gente já enviou o estudo. Então, se você pedir qualquer tipo de estudo de ativo do mercado, a gente vai tentar mandar para você o mais rápido possível. Beleza? Não se esqueça de deixar o seu like, um comentário e tamo junto. E tem o vídeo da Ari, que saiu ontem, né, no sábado, falando sobre order block. E hoje, domingo, né, vai ter o meu vídeo saindo agora e o vídeo da abertura de mercados. Fechou? Tamo junto. Beijo, um abraço, bom final de semana para todos, boa semana, bom início de semana para todo mundo. Tamo junto.